E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente vem produzindo, então por favor se inscrevam, ativem as notificações, dê o seu like, deixem no comentário também se por acaso você conhece esse livrinho aqui, que se chama O Diabo no Corpo, do Raymond Hyget, do Raymond alguma coisa, tá? Não sei como é que se fala o nome dele. Bom gente, esse autor ele é francês, e eu pensei seriamente em colocá-lo no Pérolas do 1001, porque ele é um livro que eu daria 4 estrelas e que eu vejo pouquíssima gente falando a respeito. Pra ser sincero, eu vi só um vídeo de uma menina falando que não gostou e eu achei o vídeo ruim. Então eu acho que ele merece muito ser mais conhecido. Pensando melhor e matutando a história do livro, eu acho que não se enquadra tanto porque o livro eu acho que tem alguns problemas. Então esse aqui é um vídeo específico sobre esse livro aqui, mas eu também no final do livro vou dar algumas outras indicações que tem a mesma pegada ou a mesma estrutura que eu acho que talvez sejam mais interessantes, tá? Esse autor aqui, a história do livro é muito autobiográfica, né? Ela se mescla muito com a vida do autor. Quem é que foi esse Raymond, né? Ele era um garoto jovem que morreu muito cedo. Ele nasceu em 1903 e morreu em 23, então só com 20 anos, né? Ele teve uma morte bastante infeliz, meio trágica, né? Ele teve uma febre tifoide e não tratou ela a tempo e quando ele, enfim, se deram conta, ele já estava para morrer, não tinha mais o que fazer. É a mesma doença que acomete a história de Jane Eyre, para quem lê o livro, na história do orfanato, é a mesma doença. E não só o autor teve um fim muito cedo, que é uma pena, porque só por esse livro aqui a gente já vê que ele tem muito potencial, ele teve mais alguma outra coisa publicada póstumamente, uns poemas, enfim, mas esse talvez aqui seja o livro de maior sucesso, de maior renome dele, né? Então, além dele morrer cedo, ele é um livro que é autobiográfico no sentido de que o que acontece com o personagem principal dessa história aconteceu com o autor, né? Esse jovem, aos 14 anos, tem um envolvimento romântico com uma menina 10 anos mais velha que ele. Enfim, eles têm todo um love. E ele traz essa experiência para dentro do livro. A gente também tem aqui uma experiência de vida do autor na infância, que também ecoa no livro, né? Ele estava andando com o pai e ele vê um casal se balançando no parque e o casal ignora o aviso que tinha, não se balance, uma pessoa por vez no balanço, né? E daí o casal estava junto naquele balanço, se balançando. A corda do balanço arrebenta e uma daquelas pessoas do casal ali morre. Vê aquela cena toda. Isso marca muito a história do autor. Então isso acaba trazendo também essa tragédia para dentro do livro. Bom, esse livro aqui, ele é francês, né? E ele foi um sucesso de vendas, né? Ele tem é muito legal de ver no pós-fácil todo o trabalho de marketing que foi feito em cima do livro, né? Falando, não, esse aqui é o livro do século, esse livro aqui é maravilhoso, né? E ninguém conhecia esse autor, ele nunca tinha publicado nada antes assim de maior valor, né? Então, né, como assim, um garoto tão novo, né? E vocês estão dizendo que o livro é espetacular. E daí ele fala assim, não, tudo bem, eu concordo que para você escrever um livro, você precisa ter experiência de vida para poder passar isso para a história. Mas até que ponto você viveu o suficiente para poder dizer, não, agora eu tenho um repertório, eu tenho experiências suficientes para poder escrever um livro. E quando o livro sai, né, enfim, todo mundo fala, não, de fato, é um baita livro. Então isso é legal de saber. Tem uma frase no livro que ecoa, meio que profetiza a história do garoto. Ele fala assim que quando uma pessoa desregrada não sabe que vai morrer, ela meio que coloca a vida dela em ordem, né? Ela começa a dormir mais cedo, acordar cedo, ela para de fazer farra, para de beber, ela organiza a vida. E quando ela morre, por ela ter organizado a vida, a morte dela parece mais trágica e mais injusta talvez, porque ele ia ser feliz, né? Então agora que ele estava se organizando na vida, que ele tinha publicado um baita livro, ele ia conseguir ter sucesso, ele morre, né? Morre de uma doença trágica. Então isso ecoa também dentro do próprio livro. O livro eu achei muito legal no ponto de vista de frases, né? O autor tem ótimas frases, tem ótimas sacadas. Então eu marquei todo o livro assim, porque puxa, eu queria ter essa sagacidade para poder falar isso em algum momento e tudo mais, né? Então o livro para mim já me ganhou de cara assim no primeiro parágrafo, que ele fala assim, não, pode me julgar, me julguem mesmo, mas para mim a Primeira Guerra Mundial foram 4 anos de férias, porque ele fez 12 anos no ano que estava para acontecer a guerra, então parou a escola, parou tudo, né? Então para ele foram 4 anos de divertimento, e é mais ou menos nesse período que a história se passa. Ela tem um fundo que é a Primeira Guerra Mundial, e a história é contada em primeira pessoa por esse personagem, e ele vai trazer esse olhar de criança
para aquilo que estava acontecendo, né? Apesar da história ser narrada em primeira pessoa, ela já é narrada com um personagem já mais adulto, olhando para as suas memórias e olhando para o seu passado. E a gente vai ter um garoto que é muito inteligente e que ele de fato vai se apaixonar por uma menina bem mais velha, uns 10 anos mais velha que ele. Essa guria tá noiva de um soldado, então torna esse triângulo amoroso muito mais profundo, com mais camadas, né? Porque ele vai contar esse relacionamento e esse triângulo amoroso e como é que as coisas aconteceram. Eu achei assim, o livro bacana. Não é toda vez que você encontra esse tipo de pegada, porque você poderia pensar assim, nossa, nunca que essa história ia acontecer. Então, como ela aconteceu, ela tem toda uma outra camada, né? Ela se torna muito mais crível. Então é bacana. Mas aqui a gente vai ter também um garoto que é muito egoísta, muito estúpido, muito maquineísta. Ele vai montando, ele vai jogando, a guria é muito ingênua, muito tapada. E ele tá ali só pela diversão mesmo, né? Como ele é narrado em primeira pessoa, a gente sabe o que tá passando na cabeça do garoto, né? Ele acaba, na verdade, usando o fato dela ser casada como uma estratégia para talvez encobrir o relacionamento deles e as consequências desse relacionamento. Então, assim, ele vai muito ditando as regras, né? E daí isso, ao mesmo tempo, acaba sendo um problema, porque você fica, putz, é um garoto de 12 anos, quando ele começa esse envolvimento, ele tem uns 14, 15, e não sei, parece que ele é muito mais velho do que realmente a história tenta nos passar e tenta nos convencer, sabe? Eu acho que isso é uma das falhas do livro, assim, é um dos motivos pelo qual eu não coloco ele no Pérolas, porque eu acho que tem outros livros que eu vou indicar depois que fazem esse trabalho de narrar a história do ponto de vista de uma criança ou narrar a história do ponto de vista de memórias pessoais de uma forma mais coerente, mais crível. E eu acho que tem outros livros que trazem essa questão de um relacionamento que é tabu entre um garoto mais novo e uma mulher mais velha, que trazem isso de uma forma mais bem... eu achei a experiência mais interessante. Então, como eu falei, o autor ele escreve muito bem, é muito fluido, muito rápido de ler, e eu acho que o final que o autor dá para o livro é muito coerente. Quando você termina de ler o livro, você pensa, não, tudo bem, eu acho que o único final possível realmente para essa história é o final que o autor dá. Não que seja um final previsível, mas é um final que você pensa, não, tudo bem, é crível. E eu acho bacana também como o autor ele amarra todos os possíveis problemas do livro, né? Então, como assim o garoto faz com que a menina mais velha se apaixone por ele? Não, mas na verdade ele era uma espécie de superdotado, super inteligente, super sagaz. Tá, mas e os pais da menina não percebem o que aconteceu? Ele dá uma resposta para essa pergunta. O autor vai respondendo todas essas perguntas que poderiam talvez em algum momento te tirar da história e dizer assim, não, peraí, essa história aqui não é crível. Ele faz ser crível, ele te dá uma boa resposta para aquele problema. Eu tenho aqui 3 opções de leitura para quem quer ler mais livros que têm esse olhar infantil e que eu acho que trabalham melhor essa questão dentro do livro. Um deles eu ainda não li, confesso, que é O Sol é para Todos. A gente também aqui vai ter uma menina que conta a história. Conheço pessoas que leram, na qual eu confio no julgamento e na percepção literária, e que falaram que realmente esse livro aqui convence, né? A narradora convence como uma criança, com esse olhar infantil, esse olhar, né, ingênuo do que está se passando. Então, eu acho que esse livro aqui talvez traga esse tipo de narrador-personagem de uma forma mais elaborada e mais concreta. Um outro livro, que foi inclusive a primeira leitura que eu fiz esse ano, é Pelos Olhos de Maisie. Aqui também a gente vai ter não um narrador em primeira pessoa, mas um narrador que fica muito focado no que a menina está olhando, que a Maisie está olhando. E ela tem, de fato, essa ingenuidade. Ela começa, ela vê a mãe com outro cara. Ela, ai, mamãe, que legal, eu estou feliz por você, porque, na verdade, você está feliz agora, né? E o narrador nos traz, de que, na verdade, aquele cara era um amante da mãe, né? Ou o que acontecia com ela às vezes não entendia. O narrador te mostra outros elementos sem necessariamente dizer com todas as letras, mas você, como já tem uma base, né, de vida, você percebe que aquilo ali não é bem assim, né, como a menina está enxergando. Então é um livro mais complicado, mais árido, mas como narrador e como um olhar infantil, eu acho que ele é um livro muito mais perspicaz do que esse O Diabo no Corpo. E o outro livro que eu trago para vocês é O Mensageiro, do Hartley. Ele é uma literatura inglesa. E aqui também, gente, a gente vai ter a mesma estrutura. A gente vai ter uma pessoa adulta, já talvez pelos seus 30, 40 anos. Ele está no seu quarto, ele abre uma caixinha, uma espécie de baú, em que dentro tem uma espécie tipo de tesouros, né? Memórias da infância, né? Um ingresso de um negócio que ele foi, um brinquedo, uma foto. E a partir dessas memórias, ele volta para a infância e vai nos contando a história também.
de um garoto que se apaixona por uma menina mais velha e que essa menina, aqui diferente do livro do Diabo no Corpo, faz gato e sapato dele. Essa personagem desse livro aqui, ela usa o menino como mensageiro, porque ela, enfim, tem um segredo. E o garoto é muito tapado, muito, né? E ele se deixa levar, ele acha que, na verdade, ela está apaixonada por ele. Mas ele tem, então, essa questão de um relacionamento tabu para uma menina mais velha. E esse olhar infantil, esse olhar de memória. Então, assim, eu acho que esse autor aqui, ele traz essa criança mais bem construída do que acontece aqui pelo Raymond. E, por fim, esse livro aqui eu colocaria certamente, e vai entrar numa Pérolas do 1001, parte 2, que é O Leitor, do Bernhard Schlink. Ele é uma literatura alemã, da melhor qualidade, ele é contemporâneo. Tem filme sobre ele, inclusive a capa desse filme é o pôster do filme. E a gente também aqui vai ter um narrador também em primeira pessoa. É um adolescente que nas férias de verão se apaixona por uma mulher muito mais velha. E eles têm uma relação meio de mercantil. Ela oferece, né, os seus prazeres e, em troca, ele lê para ela. Ele lê para ela todos os grandes clássicos da literatura. Então, só que essa mulher, ela desaparece, né, ele nunca mais encontra essa mulher e isso vai meio que perturbar toda a vida da criança, né, desse jovem. Ele nunca mais consegue ter um relacionamento direito porque ele sempre foi apaixonado por essa mulher e essa mulher, quando o deixa, desaparece, acaba sendo um evento traumático para ele. E ele vai encontrar essa mulher depois, quando ele já é estudante de direito, no pós-guerra, quando começam os julgamentos sobre o nazismo, e daí ele está na classe de direito e ele está lá, né, assistindo uma aula prática, né, de como é que se julga, né, um crime como esse, e ele revê então essa mulher que na juventude ele amou tanto e que ele fez tão mal, digamos assim. E ele tem, né, enfim, um segredo e tem um plot incrível no livro, e ele traz esse olhar e essa questão da culpa, do trauma muito mais forte. Então por isso que eu não coloco ele no Pérolas. É um baita livro, eu dou um 4 para ele. Eu acho que ele escreve muito bem, que nem eu falei, merece ser lido, merece ser conhecido. Mas fica aqui a minha recomendação desse livro, que é muito bom. E me deixem nos comentários se vocês têm interesse, se vocês querem mais outras indicações de livros que tratam dessa temática, e o que vocês acharam. Compartilhem o vídeo, ativem as notificações e até breve.